Vendo sirene de polícia. Agora, Justiça. o PVC, na fala dele, ele deixa bem claro como está difícil. Cada vez mais a FIFA ela abre a interpretação. Vira uma coisa muito subjetiva. Você consegue justificar a marcação da penalidade da mesma forma que você consegue justificar a não marcação. Eu não marcaria a penalidade, porque eu entendo que há sim o braço do Bruno Henrique. Só que a regra, a determinação da FIFA, ela fala que o árbitro, olha como é subjetivo, ele tem que julgar se esse movimento é suficiente ou não para desequilibrar o jogador do Fluminense. Ponto. Tem uma mudança aqui muito importante na regra. Antigamente, quando eu falo antigamente, 2008, 2009, qualquer mão nas costas como uma disputa desigual, ok? Ponto. Mas só isso você pode falar. Para mim, só aquela mão nas costas, ela não é suficiente para desequilibrar o jogador. E a mesma determinação diz o seguinte: o pênalti não precisa ser mais só por intenção ou imprudência. Ele pode ser por imperícia. Ou seja, quando ele se desequilibra, como o PVC bem colocou, ele acaba derrubando o Bruno Henrique. Essa discussão não existe. Sem querer também é pênalti. Mas, na minha ótica, há sim o braço, ok? Que desequilibra o jogador fluminense. Para mim, a falta é anterior à marcação da penalidade. A gente está vendo o lance aí do pênalti, né, da cobrança, desse 1-0, e eu vou pedir para a Amanda colocar também um pedacinho do áudio do VAR. Porque no VAR, me parece... É aquela confusão de VAR, né, PVC? Que a gente tem que escutar umas 3 vezes para entender quem está falando com o que e como. É. Ataque! Conseguiu falta, tá? Marcou pênalti. Ele deu pênalti. Primeiro a gente tem que ver a ação. Ok. Não dá pra ouvir ele. Será que cortou? Não dá pra ouvir ele, vamos lá, seguimos. Calma aí, área! Primeiramente, já tem amarelo. vou botar checar. Isso, volta aí. Vê se o vermelho tem alguma ação nele. Pra mim, tava habilitado na origem, tá? Calma! Reforma imprudente! Cadê a diagonal dele? Tá agora. Oi? Baixa. Tem que ser uma alta pra ver se esse braço dele tem um Vamos voltar lá que impacto eu ou não. falo. Vamos voltar lá. Cadê o capitão? Calma. PVC, já deu para a gente entender um pouquinho da confusão, que mas eles entendem no VAR que não foi esse empurrão não foi suficiente para derrubar o jogador do Fluminense. Uma coisinha do falar, né? Que é a seguinte. Ficou ruim, Loeb. Ficou ruim agora. O seu áudio estava ótimo. Tenta mexer um pouquinho no celular, ver se fica melhor. Agora sim. Você pode repetir, por favor? Ih, deu ruim. Leblin, vou pedir para você sair e voltar de novo. Alguma coisa está tapando o seu microfone. Não sei se é a conexão mesmo ou é o microfone. Enquanto isso, eu vou passar a bola para o PVC, enquanto a gente tenta te reconectar. Eles entendem o seguinte, pelo VAR. Na gravação do VAR você percebe o seguinte, que eles entendem que o Calegari escapa para a lateral e nisso ele se surpreende que o Bruno Henrique ganha terreno. Aí o Calegari coloca a mão nas costas do Bruno Henrique e o Bruno Henrique coloca a mão nas costas do Calegari. Mas que nenhum desses dois contatos é suficiente para caracterizar a falta. Nisso, o Calegari cai e tem o trança-perna. E no trança-perna, o Calegari não pega a bola, pega a perna do Bruno Henrique, por isso que eles entendem pênalti. Claro que tem como o Evelyn falou, tem uma série de camadas aqui, né? Se você entender que o Bruno Henrique empurrou o Calegari, é falta do Bruno Henrique e não do Calegari. Que é uma coisa que eu vou perguntar para o Evelyn, se dá tempo da gente falar com ele. Se só tem essas duas hipóteses, ou seja, ou é falta do Bruno Henrique, ou é pênalti. Ou tem uma terceira possibilidade de você enxergar essa jogada? Hernan, você está com quem? Com o Loeb?
É um lance muito difícil, mas eu não marcaria pela carga que o Bruno Henrique faz no Calegari. Para mim, ele vai para o chão e ao ir ao chão ele não tem como controlar as pernas e ele faz aquele trança. Quando falar, teve aquele trança-perna ali ou uma tesoura, enfim, eu vi a Renata Well falar da jogada como uma tesoura, mas eu acho que há o desequilíbrio no momento em que o Bruno Henrique faz o movimento com o braço. Não é um super movimento, não foi assim, algo muito forte, assintoso e tal, mas eu acho que ali na corrida você desequilibra. Acho que eu estou com o Loeblen, eu não marcaria, mas ele é muito interpretativo. Vocês viram que tanto o Paulo quanto o André colocam um argumento extremamente técnico no lance. Não tem axiologia. Ambos estão corretos, seja com uma interpretação diferente, mas estão corretos, colocam a maneira que viram. É muito interpretativo. E o que eu perguntava é por que o VAR participou desse lance, gente? O árbitro está de frente para o lance, não está encoberto pela arbitragem, não é um lance de erro grosseiro. A decisão de campo está no protocolo. Então, no Brasil, nós continuamos insistindo que em lances interpretativos o VAR participa. Vocês estão acompanhando a Euro, com certeza. E 99% dos lances interpretativos na Euro, o VAR nem aparece. Narrador não comenta em VAR, comentarista não fala de VAR. No Brasil, não. Toda penalidade, pelo protocolo, ela tem que passar pelo VAR? Sim, está no protocolo. Mas lances que o árbitro está de frente, com a visão clara do lance e matéria interpretativa, não tem que participar. Nós tivemos a mesma coisa, vocês vão falar depois do Palmeiras, no terceiro gol do Palmeiras. Eu vejo falta do Zé Rafael. O árbitro está de frente, próximo do lance. O que o VAR tem que se meter em averiguar? Não tem que averiguar nada. Por isso que nós continuamos debatendo lances que não deveriam ser debatidos pelo protocolo de VAR. Não, tudo bem, eu concordo com você inteiramente, mas neste caso, o VAR analisou e seguiu a decisão do campo. E aí, na coletiva, aí nós vamos discutir o outro lado. Na coletiva, o Fernando Diniz vai para a coletiva e diz assim, o VAR tinha que chamar. Não, o VAR não tinha que chamar. O VAR não tinha que chamar. O VAR podia analisar, porque podia ser um lance de menos capacidade de interpretação, mais objetivo, e ele está analisando para ver se tinha alguma coisa mais objetiva do que isso. O VAR entende que o Bruno Henrique toma a frente do Calegari, que o Calegari coloca a mão nas costas do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique devolve a mão nas costas do Calegari, e que não há falta em nenhum dos dois contatos. E que, então, na queda, há o trançapé e por isso é pênalti. Aqui a gente tem duas formas de entender, né, que nós estamos analisando aqui. A falta do Bruno Henrique ou o pênalti. Ou há uma terceira hipótese de interpretação. Por exemplo, que eu acho que não há. Calegari, falta no Bruno Henrique, na origem, isso seria dentro da área ou fora da área? Ó, tô com uma sirene aqui, mas aqui no meu prédio. Contrataram alguém aí? Não, os caras estão testando lá no incêndio. Tudo bem. E aí, Alfredo, teríamos essa... Eu não vejo essa terceira possibilidade. O que eu gostaria de insistir eu tenho certeza que vocês leram o protocolo de VAR. Eu não quero discutir, até porque é muito interpretativo, se foi pênalti ou não. Eu estou discutindo que o VAR não tem que intervir num lance desses. Por mais que ele tenha mantido a decisão de campo, como que não? Como que não intervém? A partir do momento que para, tá certo? O árbitro está ouvindo, o tempo que se perde, porque o VAR está falando com o árbitro, é uma interferência. Lógico que sim. Okay. O VAR tem que correr. O árbitro está de frente. Ele não pode participar. Não. Mas PVC não é o que está no protocolo. O Diniz está errado. É isso. O Fernando Diniz está sendo levado ao erro. Ele é levado ao erro como a maior parte dos torcedores, consumidores, todo mundo que faz parte do futebol no Brasil. Porque nós criamos um VAR próprio.
Não existe o direito. Nós não temos o direito de pegar um negócio que é perfeito e dar uma brasileirada que nós estamos fazendo isso. Então, assim, o que me surpreende, repito, o VAR foi correto de manter a decisão de campo. Mas é um lance que o árbitro está de frente. Matéria interpretativa. O VAR não tem... Essa discussão que a Domitila botou aí, que mais parecia uma feira livre, não tem sentido. A partir do momento que o VAR não tem que entrar. E o fato é que esse 1-0 aí colocou o Fluminense mais na lanterna, com 6 pontos em 11 jogos, André. Como é que está a situação do Diniz agora nessa lanterna, na 4ª derrota seguida do Flu? É uma pressão muito grande do torcedor do Fluminense em relação a essa situação que hoje é do Diniz. Mas a direção do Fluminense, o Paulo Gione, o presidente Mauro Bittencourt, a relação deles com o Diniz é uma relação de muita confiança e é uma relação muito estreita. Teve a renovação de contrato com uma multa alta, inclusive. A multa do Diniz hoje é alta se o Fluminense decide demitir o Diniz. Então, assim, na cúpula do Fluminense, não é momento de demissão, por causa dessa relação, da confiança que eles têm com o Fluminense e tudo mais. O que se pensa é o seguinte, o que se pensa no Fluminense é como é que um técnico que até o ano passado era o cara, ganhou a Libertadores, foi para a seleção brasileira, um dos melhores técnicos do país, todo mundo elogia, hoje não serve. Então, assim, a direção do Fluminense é muito consciente que existe um momento de instabilidade, existe sim um momento de cobrança para melhorar o time, para melhorar o rendimento do time, mas que é necessário dar esse tempo para o time dar a volta por cima e não sair demitindo ainda mais a relação que se tem entre o time e o Fluminense hoje. Boa, Hernan. Alfredo, muito obrigada pelas informações e até breve. Vou pensar como é que vai ser. Esse alarme do PVC com certeza não vai ser. Vamos pensar numa coisa melhor para as polêmicas de arbitragem aqui no de primeiro. Sempre um prazer estar com vocês e a arbitragem é muito polêmica. Você vê como é difícil a gente chegar no consenso. Um abraço a todos. É isso. Valeu, um abraço. É bom que temos trabalho aqui, né, PVC, né? E temos muitos likes. Obrigada, gente. Vamos chegar a 1000? Será que a gente consegue? PVC, você vai ter que ir mutando o seu microfone aí, senão a gente vai ficar surdo com essa sirene, que hoje eles estão animados por aí. Vamos falar de São Paulo, então, André? Temos muitas mensagens aqui no nosso chat perguntando sobre o São Paulo. Muita gente zoando também, como o Breno Giroto, falando, cara, eu tô chocado, perder pro Vasco e ser goleado ainda. Que feio, São Paulo. Como é que ficou o bastidor aí do clube depois desse 4-1? Hoje vai ter uma reunião. O domingo foi um dia de folga, né? O elenco todo ganhou folga, os diretores não foram no CT, se falaram pelo telefone, houve assim um início de conversa do que vai ser esse papo hoje lá no CT da Barra Funda, mas, primeiro, não se tem a menor possibilidade de pensar numa troca de comando. O que tem é um ajuste na rota. O São Paulo estava ganhando os jogos, invencibilidade, aquela coisa toda, e eu bati muito nessa tecla aqui, porque eu ouvia e ouço muito da direção do São Paulo. Calma, pés no chão, o treinador chegou agora, o treinador tem um caminho, o caminho está muito bem, sendo muito bem executado, o trabalho nesse caminho, mas calma, precisa passar por um momento de instabilidade para ver qual vai ser a reação. Então, assim, vai ter um ajuste na rota, né? Questões que podem ser melhoradas desde o treinamento até o jogo. Não é possível que o time tenha caído tanto de rendimento, né? Por mais que o Zubeldia tenha dado oportunidade para vários jogadores e ter feito várias escalações distintas nesse período em que ele chegou, alguns jogadores ainda estão mais ou menos esquecidos, né, que o Zubeldia não tem colocado. Por exemplo, o André Silva é um jogador que foi contratado do futebol português, foi tirado da Europa e é um jogador que com o Zubeldia perdeu algumas oportunidades, não teve oportunidades, não teve chance. O Ferreirinha foi uma longa negociação que o São Paulo
Bateu, por exemplo, o Bahia, que era um concorrente forte, contratou depois de uma novela. E é um jogador que não tem tido oportunidades também, só entra no finalzinho, faltando 5 minutos. Então, um reajuste na rota. Claro que o Zubeldia, quando fala que a responsabilidade é toda dele, isso ele fala de fato, e tem conversado com a comissão técnica, mas vai ter um ajuste. Me garantem que não há nenhum problema de relacionamento dos jogadores com o Zubeldia, no sentido de tipo assim, não estamos gostando mais. Isso me garantiram que não há, mas sim uma conversa para falar do momento, que é um momento ruim do São Paulo, técnico e tático, e principalmente na questão do ânimo. Então é uma espécie de uma grande lavagem de roupa suja que vai ter para o trabalho seguir. Os jogadores batem muito na tecla de que esse momento é um momento que tem que se unir e todos têm que ter responsabilidade, né? Então, assim, os líderes, o Caleri, o Lucas, o próprio Arboleda, o Luciano, os jogadores estão assim muito fechados e focados nessa questão de estarem todos juntos caminhando. E a direção, evidente, conversando com o Zubeldia, comissão técnica, o grupo de trabalho que o Zubeldia fala, mas essa conversa vai ser muito no sentido de olhar para frente, de focar naquilo que o São Paulo tem como objetivos. Vai ser uma lavagem de roupa suja. A gente é testemunha aqui. Quantas vezes você falou, André Hernan, do pé no chão aí no trabalho do Zubeldia, porque, óbvio, essa primeira derrota viria, né, a qualquer momento. Acho que o PVC caiu junto com o alarme lá de incêndio, espero que não tenha sido nada demais. Vamos passar rapidinho pelo Palmeiras, então. O Palmeiras engatou a 5ª vitória seguida, venceu o Juventude 3-1 na volta do Dudu, que foi ovacionado, André Hernan. Pois é, o Dudu ele fez inclusive um vídeo nas redes sociais agradecendo, aquela coisa toda. A hora que ele é chamado, a torcida já tinha um frisson grande, quando ele entrou para aquecer também. E você percebe, né? Nos minutos que o Dudu jogou, ele ainda precisa de ritmo. Ó. Dá para ouvir? Vamos ouvir? É o vídeo que ele colocou nas redes sociais, né? Falando, agradecendo a torcida e tal. É um vídeo muito longo. Eu acho que a gente, resumindo, ele agradeceu o apoio, falou que é palmeirense, que é de coração, vai fazer tudo pelo time, está muito feliz com esse retorno depois de 10 meses. Mas dentro de campo dá para perceber que ele ainda precisa de muito ritmo, né, PVC? Sim, eu acho importante o Abel ter falado. A gente viu a sonora do Abel já, Domi? Do Abel falando do comboio? Não. Quer chamar? Não, a gente vai chamar depois. É que eu acho que a gente não vai dar tempo, porque ainda temos prancheta do PVC hoje. Resumindo, ele fala que o Dudu tem que correr muito, que não vai deixar como titular. Tem que chegar no comboio, né? Ele tem que correr atrás do trem. O trem é o comboio, que é o que diz o Abel. E é natural, ele tem que chegar no ritmo de jogo normal, não vai ter privilégio para ninguém, é o que o Abel disse, tem razão. Mas agora foi muito emocionante na hora que o Dudu entrou. O Palmeiras tentava ontem chegar à liderança, se o Flamengo não tivesse vencido, o Palmeiras seria líder nesse momento. Mas teve um jogo difícil, quando o Dudu entrou num jogo difícil, a tensão da vitória que era necessária deu lugar ao apoio incondicional do Dudu. Dudu, que não se gritou na quinta-feira contra o Bragantino, gritou-se ontem. Dudu Guerreiro, os 38 mil pessoas gritando o nome do Dudu ontem. Foi realmente emocionante. Deixa eu só voltar um passo lá atrás, com uma coincidência só, que eu até estava falando do Zubeldia agora há pouco, e eu desci para resolver o negócio lá do meu alarme, tentar resolver. É incrível a coincidência, né? Do Atlético, do Milito e do Zubeldia. Eles tiveram 12 jogos de invencibilidade exatamente com o mesmo retrospecto. 8 vitórias e 4 empates. E a Paz terminou com 2 derrotas seguidas. É exatamente igual. A lua de mel termina exatamente da mesma maneira. E o São Paulo está certíssimo de entender que não é para acabar, acabou a lua de mel e virou um inferno. Não, calma. Vai ter vitória, vai ter derrota, vai ter momento melhor, vai ter momento pior, e o trabalho vai ter longo prazo. Pretende ter longo prazo.